Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Inspire Fundo. Eu sou o Francisco Bosco e hoje a gente vai falar sobre futebol. Mas a gente não vai falar sobre coisas que você costuma ouvir em mesas redondas de futebol, não. A gente vai falar sobre dimensões pouco conhecidas do futebol. Se você se interessou, aproveite e se inscreva no canal. Tem uma experiência que o futebol como esporte de massa permite, que é absolutamente fascinante e também perigosa, que é a experiência de ir ao estádio. Ele é um ritual, por exemplo, entre pais e filhos. Eu mesmo devo parte da minha relação com meu pai na infância às nossas idas ao Maracanã. Ele é uma mediação social que permite que pessoas de classes sociais diferentes possam ter assuntos em comum, ter uma experiência em comum e fazer a experiência da multidão. Isso já foi objeto de muitos estudos, assim, a psicologia, a psicanálise estudam isso há muito tempo. A gente entra num uníssono, a gente canta junto, a gente pula junto, a gente xinga junto, e o prazer que decorre disso é o prazer da anulação do seu eu no outro, que é a multidão. Por que a anulação do eu dá prazer? Existe um fardo de você o tempo todo ter que tomar decisões morais sobre o que é certo e o que é errado, de você se permitir certas coisas, não se permitir outras coisas. E quando a gente está com a multidão, todo esse fardo ele desaparece porque nós agimos como a multidão age. É a multidão que determina a forma como nós agimos. Isso é fascinante, mas isso é também perigoso por razões óbvias. O nosso senso de responsabilidade moral individual, ele diminui muito quando estamos em multidão. É muito comum que pessoas que seriam incapazes de cometer determinados atos os cometam quando estão num contexto de multidão. Quem faz experiência de estádio, é importante ter essa noção de saber discernir até onde você pode ir, ter a experiência da multidão, mas sem perder o senso de responsabilidade individual que poderia fazer você cometer atos de que você se arrependeria depois. O futebol é também uma válvula de escape emocional para as frustrações do dia a dia, para as tensões do dia a dia. Torcer para um time é você fazer uma identificação. Essa identificação é uma identificação inconsciente que normalmente as pessoas fazem quando são crianças. O seu pai torce para um determinado time, ou uma figura que você gosta torce para um determinado time, você copia aquilo. E quando você copia aquilo, você entra num sistema de identificação grupal. Identificar-se com alguém ou com alguma coisa significa associar essa coisa ou esse alguém à sua própria autoimagem. Problema: quanto maior a centralidade que essa identificação tem no seu narcisismo, mais sensível você será ao que vai acontecer com essa coisa, com esse símbolo com o qual você se identifica. Então, pessoas que têm uma identificação muito forte com o time, se você coloca esse time no centro da sua autoimagem, você tende a reagir agressivamente quando você sente que essa imagem é atacada. Toda reação agressiva revela algum tipo de sentimento de ferida narcísica. Importante torcer para um time, claro, mas ter uma certa distância nessa identificação com o time. É importante ter muito claro que quando o nosso time perde, ou quando alguém xinga o nosso time, provoca o nosso time, isso não diz nada a respeito de nós. Se o seu time perder, não foi você quem perdeu. Mas se ganhar, aí é a gente que ganhou, óbvio, vamos tomar uma cerveja e partir para o abraço. O futebol brasileiro passou por uma crise muito profunda nos últimos anos. Uma espécie assim de recomposição das placas tectônicas do mundo do futebol. O Pasolini, cineasta e poeta italiano, costumava fazer uma diferença muito interessante. Ele dizia que o futebol europeu é o futebol de prosa. E o futebol brasileiro e argentino, o futebol sul-americano, é o futebol de poesia. Essa mesma analogia foi feita, por exemplo, pelo Chico Buarque, ao dizer que os europeus são os donos do campo e os brasileiros são os donos da bola. Eu cresci vendo o futebol dos anos 80. Era um futebol que tinha muito espaço, muita velocidade e jogadores com grande capacidade técnica nesse contexto do espaço e da velocidade.
A posição tática que simbolizou esse futebol dos anos 80 era o camisa 10. Era um jogador que atuava numa faixa de campo, do meio campo até a área, e armava, driblava e concluía. O Barcelona do Guardiola promoveu uma revolução no futebol. Essa foi uma revolução tática. Vocês vão se lembrar daquele time do Barcelona, né? Aquele time, o auge do time do Barcelona, que tinha Busquets, Xavi, Iniesta e Messi no meio-campo, né? Em que se baseava aquele jogo? Em primeiro lugar, em uma ocupação radical de espaços. O que o Barcelona do Guardiola fez foi transformar a ocupação do espaço num regime que tomava conta do campo inteiro. Ele acabou com essa divisão entre times defensivos e times ofensivos. Ele era, ao mesmo tempo, um time extremamente ofensivo e um time extremamente defensivo. Por quê? Porque o jogo era baseado na posse de bola e na recuperação muito rápida da bola. Tinha lances desse Barcelona que parecia pelada de colégio, de 10 anos de idade. Um jogador do Barcelona perdia a bola e 4 ou 5 jogadores do Barcelona iam atrás dela para recuperar. Recuperava a bola rapidamente, o adversário não ficava com a bola, não conseguia ameaçar. O que aconteceu nisso tudo? O Brasil foi atropelado por essa revolução. O Brasil se comportou um pouco como a China se comportou a partir ali da segunda metade do século XIX, quando ela começou a ser invadida por países estrangeiros, o Japão, depois a Inglaterra. A China tinha passado os séculos todos anteriores como sendo o grande império da Ásia. Quando a China foi invadida, os caras passaram décadas sem entender por que estavam sendo invadidos e se recusando a aceitar a realidade. O único pentacampeão mundial, o país de maior tradição no futebol, de repente começou a tomar vareio atrás de vareio nessa revolução do futebol e se comportando como o Brasil costuma se comportar diante de novos problemas, recusando a realidade e chamando velhas figuras para tentar restaurar uma época que, no entanto, já estava perdida. O futebol deixou de ser, né, o lugar da capacidade individual de decidir e passou a ser muito mais profundamente do que em qualquer outro momento um jogo tático coletivo. Então, os europeus, donos do campo, têm levado vantagem sobre os brasileiros, donos da bola. Então, galera, se vocês gostaram aqui dessa conversa cabeça sobre futebol, deixem o seu comentário, deixem o seu like, aproveitem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.